Tem gente dizendo que na estreia do Carleto na nossa seleção foi mais do mesmo. Outros viram sinais positivos. Mas afinal, o que realmente aconteceu na estreia do nosso novo técnico? Vamos falar disso agora? Habla, torcedor, beleza? Meu nome é Igor Ramos e você está no canal Habla Fute, onde você vai ouvir falar muito sobre futebol, que é esse esporte que nós amamos, não é mesmo? Se você curte esse tipo de conteúdo, já segue o canal que a gente vai falar muito sobre futebol por aqui. E se você curtir esse vídeo, já no final do vídeo você deixa aquele like para poder fortalecer, beleza? A nossa seleção estreou com um empate sem gols contra o Equador na última quinta-feira, dia 5/6. Não foi um show de criatividade, mas acredito eu que possamos tirar coisas positivas desse jogo. A estreia do técnico Carlo Ancelotti, né? Carlinhos, pra gente, os mais íntimos, né? A gente colocou esse apelido dele já na chegada dele no aeroporto. E já deu pra sentir um sinal claro de que a mão do Carlinhos, do Carleto, já está nesse time, pois a gente viu uma defesa sólida como a gente nunca tinha visto antes nessa eliminatória, desde a eliminação do Brasil na Copa de 2022. A defesa estava organizada, o nosso Alex, né, Alexandro, o estreante da noite, jogou demais, ele preencheu a lacuna, ele fez como a gente gosta, né, de um zagueiro no Brasil, né, com raça, cara feia, não deixou os caras jogar, um verdadeiro xerife ali naquela zaga. E esse é um dos pontos positivos que a gente pode tirar desse jogo. A defesa foi um grande destaque, né? A nossa seleção, ela vinha sofrendo muitos gols e foram 16, né, nas últimas 15 partidas. Ou seja, praticamente em todas as partidas o Brasil vinha levando gol. A gente teve aquela última partida na última data FIFA que o Brasil tomou de 4-1 para a Argentina, assim, foi um vexame total. A gente nunca antes tinha perdido assim pra Argentina, a gente sempre fazia jogo duro e tal. Nossa defesa vinha com uma defasagem muito grande e isso mostrou claramente naquele jogo que a gente tomou de 4-1 pra Argentina. Foi algo que com certeza não vai se repetir com o Carleto Ancelotti. E eu creio que o Ancelotti ele veio para mudar não a característica do brasileiro, da seleção brasileira, mas ele veio construir algo novo. Eu creio que ele quer fazer com que a nossa defesa seja mais compacta, mais sólida primeiro, para depois ele começar a mexer bem ali no meio campo e fazer o nosso time atacar, porque primeiro a gente tem que não tomar gol, né, para depois querer atacar, querer mostrar a alegria do nosso futebol, aquela troca de passe, aquela velocidade, os gols que a gente tanto ama, e a gente precisa muito dessa defesa, né, porque sem a confiança na nossa defesa não tem como a gente mostrar aquele ataque com confiança sem ficar preocupado em tomar gol lá atrás. O futebol mudou. O futebol está muito mais coletivo e o Brasil precisa equilibrar essa questão da famosa alegria do futebol brasileiro com estrutura e equilíbrio tático, porque hoje em dia está demandando muito o equilíbrio tático, aquela troca de passe, né? Aquele time mais envolvente, o time muito mais coletivo hoje está demandando. Hoje em dia, se você vê no futebol mundial, poucos times têm aquele jogador, né, que se destaca, que vai, que faz e faz acontecer, e dribla um, dribla dois, aquele jogador alegre e tal. A gente pode ver isso no Barcelona, né, através do Lamine Yamal, que ele tem essa explosão, né, essa joviedade, um garoto de 17 anos, dribla, limpa, vai pra cima, tem uma característica bem objetiva, só que ele faz acontecer, né, ele não fica brincando com a bola e tal, mas ele mostra aquela alegria no futebol, faz acontecer. Mas se você olhar para os outros times, hoje em dia os times estão mais jogando na coletividade, né? No equilíbrio tático, na defesa bem estruturada, no meio bem estruturado, no ataque. A gente precisa hoje, né, saber defender, saber marcar com a linha alta para depois conseguir defender atrás. A gente precisa marcar na frente, se passarem, a gente ter uma linha no meio também, uma linha atrás. A gente precisa ter essa organização, né? Saber atacar com todo mundo, saber voltar com todo mundo. Hoje o futebol moderno, ele mudou, né? Ele tá fazendo com que os times sejam muito mais coletivo do que individual. Mas é claro que a nossa seleção, né? A nossa seleção brasileira, ela tem caras que podem desenvolver e podem fazer chover, né, individualmente, como Vini Júnior, Rafinha, que tá jogando demais no Barcelona. Nós temos o Neymar que, assim, gente, a gente pode criticar o Neymar, né? A gente pode zoar ele, a gente pode falar, pô, cara de vidro e tal, o cara só quer festa, o cara não quer jogar e tal, mas o Neymar é um diferencial para nossa seleção. Não podemos negar isso. E eu creio que ele vai chegar forte ainda para a próxima data FIFA. Creio nisso, creio que ele vai voltar e vai manter, né? Vai engrenar um ritmo aí, não vai se machucar mais. A gente crê nisso, a gente quer ele bem, né? A gente quer que ele esteja na nossa seleção jogando, porque ele faz muita falta, ele tem aquela alegria, ele sabe driblar, ele toca a bola, ele acha aquele centroavante
aonde ninguém acha, né? No meio dos zagueiros, ele consegue botar aquela bola lá para o atacante fazer o gol. E ele é um diferencial muito grande na nossa seleção. A gente precisa dele, né? Não só dele, né? A gente precisa ter uma. E eu creio que o Carleto vai fazer isso. Vai fazer com que a nossa seleção seja um time coletivo e que o Neymar seja só mais um ali que vai fazer a diferença naquele time coletivo. E quando precisar dele individualmente, ele vai pra dentro e vai fazer chover, igual ele sempre fez, né? Contra a Croácia lá, que aqueles 4 minutos, gente, 4 minutos que a gente... Fred, aquele... Meu Deus, Fred. Enfim, gente, não vamos lembrar do passado, né? Vamos lembrar do futuro. A gente tá com o Carleto aí, eu creio que ele vai fazer um grande trabalho na nossa seleção, e isso é só o começo. A gente viu nesse jogo, né, que a nossa defesa ficou muito bem, muito melhor estruturada, beleza? O ponto negativo, né, desse jogo foi que a nossa seleção, ela continua com o meio-campo em defasagem total, né? Nosso meio-campo não criou, não dava meio passe, o jogo parecia que estava amarrado ali, a bola não chegava nos atacantes. A bola quando chegava no Vini Júnior, ele até que jogou melhor do que nas outras datas FIFA, né? A gente tem falado muito que o que ele joga no Real, ele não joga na seleção, mas dessa vez ele jogou, eu vi que ele tentou, algumas bolas, umas 3, 4 chances que o Brasil teve foi criação dele, então ele tentou, embora o nosso meio-campo tivesse, sei lá, travado, não conseguia tocar a bola, não conseguia marcar. Bruno Guimarães foi mal nesse jogo. A gente pode tirar um lado positivo do nosso meio-campo ali, foi do nosso volante, né? Que tá retornando para a seleção, Casemiro, volante xerifão, rasgando e confrontando, batendo, pegando firme, né? Ele foi um ponto positivo ali no nosso meio-campo, mas de resto a gente não criou muito, nosso ataque não criou muito. Richarlison, meu Deus, Richarlison, a bola batia na canela, tava batendo, né? Tava apanhando da bola, né? Aquilo que a gente sempre diz. Mas tivemos desfalques, né? Como o Rafinha, por exemplo. O Rafinha não tava jogando nesse jogo. E eu creio que ele vai voltar forte para esse jogo de hoje contra o Paraguai, tá? O jogo de hoje contra o Paraguai vai ser bem diferente. Eu creio que o Carleto ele vai organizar a equipe mais ainda ali naquele setor de meio campo, no setor de ataque, com a volta do Rafinha. E o nosso time vai jogar muito melhor, eu creio nisso. No domingo, né, nos treinos da manhã no domingo, eu vi, né, algumas matérias e tal, que o Carlo Ancelotti, ele manteve o meio campo. Acho que a gente teve, nos treinos de domingo pela manhã, alterações no ataque. Eles, claro, voltou com o Rafinha na direita, sacou Richarlison, testou Matheus Cunha e Vini Júnior na esquerda, com certeza. Eu creio que o Ancelotti vai ficar muito mais ligado no nosso meio campo e que se o time não encaixar naquele meio-campo, mesmo meio-campo, né, com Casemiro, Bruno Guimarães, Gerson, se o meio-campo não encaixar, ele já vai sacar o Bruno Guimarães logo de cara, vai colocar ali, tentar colocar mais criação, né, como o Andrei Santos, como o Andreas Pereira, porque o Andreas Pereira ele é aquele jogador muito mais agudo, né, do que o Bruno Guimarães, então eu creio que ele vai fazer isso, vai fazer essa mudança muito mais rápida. Ele tá analisando, né, até porque ele teve pouco tempo para treinar nossa seleção para o primeiro jogo, né, então eu creio que ele vai fazer essas mudanças aí e a gente vai chegar muito melhor contra o Paraguai para esse jogo de hoje. Pensei até na possibilidade dele colocar o Estevão, né? Porque o Estevão ele tem jogado em alguns jogos pelo Palmeiras, como aquele meio campo de criação e tal, e o Estevão, mesmo sendo muito jovem, ele tem essa qualidade. Mas eu não sei porque eu ouvi rumores, né, na segunda pela manhã, ontem no caso, pela manhã, que o Estevão poderia ser cortado, né? Porque a gente tem aquela parada de... A gente chamou 25 jogadores, se eu não me engano, e a FIFA só permite 23, né? Então ele precisa cortar um ou outro. No último jogo ele cortou o lateral do Flamengo, Wesley, e eu ouvi falar que talvez ele cortaria o Estevão desse jogo e tal, mas não é certeza que ele vai cortar o Estevão. Tomara que não, né? Porque o Estevão é um grande jogador, ele... Mesmo sendo novo, ele é um grande jogador e ele pode desequilibrar em algum momento da partida, mesmo entrando no segundo tempo. Eu quero que ele não corte o Estevão, mas ele sabe mais que eu, né? Eu não sou treinador de futebol e ele é multicampeão, a gente sabe disso. Mas aí, torcedor, você concorda comigo? Concorda com algumas coisas que eu falei aqui? Não concorda? O que você acha? A nossa estreia foi boa? Foi ruim? Que ponto positivo você tirou dessa estreia? O que você botaria pro jogo de hoje, que é contra o Paraguai, né? Deixa aqui nos comentários, fala comigo, vamos conversar. Se você está assistindo esse jogo depois do jogo contra o Paraguai, você pode comentar aqui também, você fala assim, ó, você estava errado, pô, aconteceu isso, isso e isso.
A gente vai interagir aqui, com certeza. Eu vou gravar vídeos também sobre o jogo do Paraguai, né? Sobre o jogo da seleção, o que mudou, o que não mudou, os pontos positivos. A gente debatendo aqui vai ser muito legal, vai ser muito gratificante pra mim nesse primeiro vídeo do canal. Então, galera, se vocês curtiram esse vídeo, deixa o like, como eu falei lá no início do vídeo. Se inscreve no canal, ativa o sininho para os próximos vídeos. Eu vou começar a fazer vídeos aqui nesse canal falando sobre futebol, esse esporte que a gente ama. Não só da nossa seleção, né? Vou falar sobre Campeonato Brasileiro, vou falar sobre Champions League, vou falar sobre outras seleções também, vou falar sobre outros times. Galera, vou soltar vários vídeos agora em junho, porque vamos ter o quê? O nosso Mundial, o primeiro Mundial Copa do Mundo, né, de clubes. Então eu vou postar vários vídeos sobre a Copa do Mundo de clubes, vão acompanhar os nossos times brasileiros, né? Vamos ver como é que eles vão se sair jogando contra os times europeus, né? Tomara que os times brasileiros vão bem, né, nessa competição. E a gente vai falar muito sobre essa Copa do Mundo aqui, beleza? Então valeu demais, torcedor. Muito obrigado aí pela sua companhia nesse vídeo. Até o próximo. Fica com Deus. Valeu. Tamo junto.